Olá! Estamos aqui, nós, deusas do Estrela Feminino, para falar um pouquinho mais dessas deusas que são vocês, que são mulheres aí que estão nos assistindo e os homens que querem entender um pouquinho das mulheres, se isso for possível, né? Hoje nós vamos falar da Perséfone na sequência. Nos vídeos anteriores falamos de Deméter, que é a mãe, e hoje falamos da filha. Por quê? Perséfone, no mito das deusas gregas, Perséfone é a filha de Deméter, que foi raptada do jardim. E dentro disso, Deméter, furiosa, sua filha foi com o deus Hades, deus da guerra, um deus forte, que submerge de uma fenda da terra e busca Deméter, porque ela é encantadora, ela é aquela menininha doce, que quando ele olhou, logo se apaixonou. Neste caso, Deméter foi para o submundo, né? Isso mesmo. Entenda submundo como inferno, o caos, qualquer coisa assim, tá? E lá nesse submundo, a pequenininha, a menininha, ela começou a gostar da ideia. Ela que era uma menina, mas ela conseguia se transformar em uma rainha do mundo, do submundo. Esse submundo, que era um dos mortos, ela começou a interagir com tudo isso e se tornou grande, porque ela teve que crescer e se tornou a rainha desse submundo. No entanto, Perséfone, ela era muito astuciosa e ela mentiu para a mãe. Quando a Deméter pediu para que ela subisse e falou, não, eu quero minha filha de todo jeito, existia um mito de que se comesse a fruta proibida do submundo, teria que casar, né? Era um vínculo. E aí veio Perséfone e disse para a mãe, falou assim, mãe, agora já era. Eu comi a romã lá do submundo. Mas não sabendo Deméter que Perséfone estava mentindo. Ela disse que Hades tinha forçado ela a comer. Isso não era verdade, porque Perséfone tem essas características que eu e Gisele vamos contar daqui a pouco, que é essa dela manipular e transitar por esses dois mundos. Vamos falar de Perséfone, que pode ser um pouquinho de você. Olá, mulheres. Então, vamos falar de Perséfone. Quando nós pensamos nessa figura mitológica, nós temos que ter uma ideia da mulher iniciática, a mulher lá no começo. Então, o que é uma mulher lá no começo? É a falta de repertório, é a falta de experiência, é o não conhecer sobre as questões do feminino, é o não conhecimento da sua vida, da sua capacidade de sensualidade, de sexualidade, relacional, inclusive. É a mulher, digamos assim, mais inconsciente. Somos nós lá no comecinho, né, Paula? Nós não temos forma, nós não temos foco, nós somos extremamente abertas a absolutamente tudo que está em volta. Então a gente está captando informações para formar as mulheres posteriores nossas. Não é isso, Paula Welker? Exatamente. E nesse contexto dessa mulher infantilizada, nós temos várias características que envolvem a Perséfone e que essa mulher pode ser, na nossa atualidade, essa mulher ela é irresponsável, ela não toma para si a responsabilidade nem dos seus sonhos, né? Ela é uma mulher que transita por dois mundos, então tem uma característica muito importante que a gente estava comentando aqui, para não deixar de falar, que é a espiritualidade. Tá? A Perséfone, ela tem uma espiritualidade, ela tem a intuição muito grande. Então, quando nós mulheres estamos usando o sexto sentido, a intuição, quando a gente sabe que o filho está passando mal 5 horas da manhã, e você acorda e fala que tem que fazer alguma coisa, mesmo você sendo mãe, você está usando um pouquinho de Perséfone. Isso é muito bom, porque é o lado místico. E hoje já se fala, hoje é natural que a quantidade de mulheres procuram essa liberdade de procurar esse místico, né? Gisele, procurar esse lado espiritual, esse lado onde ela se conecte com esses dois mundos, o mundo da divindade, o mundo da espiritualidade, o mundo no que ela se conecte com, pode ser orações também, né? Como eu e você estávamos conversando, né, Paula? Hoje nós podemos observar o grandioso número de pessoas, principalmente mulheres, que estão seguindo essa carreira de terapeutas. Você encontrar Perséfone, você vai lá num curso de graduação de psicologia. Hoje assim, as pessoas estão buscando muito. Então, o que nós encontramos na característica dessas terapeutas aí, né?
a Perséfone está presente nelas, porque assim, elas são, digamos assim, um guia desse mundo externo, da realidade nossa, e elas são as guias para o mundo interno nosso, né, Paula? Então elas são esse meio de transição. Como no mito elas passam uma temporada com a mãe, que é Deméter, e passam uma temporada lá com Hades, então elas têm essa possibilidade de transitar de um universo para outro. E uma coisa que a gente estava conversando, assim, elas não necessariamente são deusas relacionais. A Perséfone não tem essa característica, como Deméter era, Afrodite tem. Porque elas eram no sentido assim da relação de cuidado, né? Perséfone não necessariamente ela está implicada numa relação, né, Paula? Mas ela transita, ela pega na mão das pessoas e faz esse trânsito. Então, se a gente pensar na figura do terapeuta, ele pega na mão das pessoas e leva as pessoas para o universo interno delas. Então, nunca tivemos tanto essa Perséfone aflorada, essa busca do sagrado, do místico, do interior, do interno. Pensando aí no inferno, como você colocou, é o universo inconsciente, é o nosso universo interno, aquilo que é dentro, que pertence a um outro mundo, assim, né? É o nosso mundo interno, né? Mas com essa característica que Gisele colocou muito bem, Perséfone, ela transita por outros mundos, que é esse mundo interno, mas ela se transforma. Para ela ir para esse submundo, ela tem que se transformar em uma mulher, ela tem que crescer. E aqui, para a nossa realidade, o que acontece? Uma mulher Perséfone, com essa característica Perséfone, ela se transforma para as relações, né? Então, vamos lá, dar um exemplo. Arruma um namorado, Gisele estava falando aqui hoje, achei muito interessante. Arruma um namorado que é jogador, vamos escolher jogador, né? Aí ela vai lá e pesquisa sobre jogador, pode até colocar um meião, como é que chama aquele negócio lá que coloca para jogar? Uniforme, não é? Não, aquele tênis lá, aquele negócio. Chuteira. Coloca, até compra uma chuteira para fazer exercício junto com o jogador. Então, ela se transforma, mas aí nessa porção criança dela, nessa porção infantilizada, e ela quer agradar tanto, porque nesse momento ela é aberta, ela está iniciando, então ela não tem claro qual é o foco da vida dela, ela fica assim, transitando, tá? Se não deu certo com esse, ela vai com outro, ou se de repente ela está numa profissão, ela se transforma naquela profissão, ela quer vestir, ela quer colocar, e aí acaba não tendo uma personalidade focada diretamente com os seus sonhos, né? Pois é, ao mesmo tempo que é maravilhoso olhar para essa abertura de Perséfone, né? Abertura no sentido, como a Paula falou, a profissão da moda, depois tem outra coisa acontecendo, eu vou também, aí tem a questão do namorado, né? É um jogador de futebol, um fisiculturista, brincamos até um mecânico, ela vai entender de carro, ela se amolda, né? Ela adquire as características da pessoa com quem ela está se relacionando. E, ao mesmo tempo que isso é muito bonito, né, Paula, essa abertura, essa receptividade, aí provoca essa falta de foco, que é importante no desenvolvimento de todas nós, mulheres, né? Escuta, é uma profissão, para a gente ter uma profissão e sair bem na profissão, se desenvolver. E não se transformar, né? E não se transformar, e sim fazer aquilo que gosta, porque quando você está se transformando pelo outro, fica vazio, fica sempre vazio, né? O importante o desafio de Perséfone é crescer, mas com aquilo que é dela, porque ela quer crescimento com aquilo que é do outro. E por isso que ela não assume responsabilidade. Isso eu não gosto de Perséfone, sabe? Tudo é culpa do outro. Pensa aí, mulherada, né? A culpa é do outro, aconteceu isso por fulano de tal, sempre tirando o seu da reta, tá? Porque assumir a responsabilidade para ela é gritante. Ela não quer crescer, porque era muito bom ter o aconchego de Deméter, que é mãe. Então, essas mulheres que vão para a casa da mamãe, que ficam na casa da mamãe, muitas mulheres não conseguem sair realmente da casa. Aí eu digo só mãe, claro que pode estar morando com o pai e com a mãe, mas a característica gritante dela ficar próxima é da mãe, que pode desenvolver até uma simbiose, né? Pois é, falamos até sobre modelos, a gente precisa reconhecer nas pessoas que nós temos conhecimento algumas dessas figuras aí dessa relação simbiótica, ou dessa relação que uma imita a outra, né? Nós pegamos aqui, né, Paula? Vamos lá, se a gente pensar na Elis Regina
E na Maria Rita, meu Deus, como no começo da carreira da Maria Rita, como foi sofrido. Parece que hoje está melhor um pouco, que o tempo passou. Mas era assim, foi muito complicado, porque uma era cópia da outra. Sim, e sofre, né? Você falou que Maria Rita melhorou, também acredito que melhorou, mas ela sofre para crescer. Exato. Isso que é o difícil da Perséfone, porque é tão gostoso ficar com aquele aconchego, e ela quer bom para ela. Só que em um dado momento, eu tenho que crescer, você tem que crescer, você também tem que crescer. E o melhor é que a gente possa fazer isso com um crescimento consciente, porque se você conseguir identificar essas características em você, a gente pode atrair outras deusas, né? Como Maria Rita, em algum momento, ou vai por amor, vai pela dor, e pelo jeito dela foi pela dor esse crescimento, né? Mas é possível crescer sem sofrimento também, tendo essa consciência. E esse lado de mãe e filha, que Gisele trouxe aqui como Maria Rita e a mãe, cria-se uma identidade tão grande que não tem espaço para outra pessoa, né? Pois é. Não tem espaço para mais nada. Ela tem que ser a mãe, ou ela tem que fazer as mesmas coisas. Vira uma cópia. E quem é ela realmente? Né? Não criticando, mas assim, só trazendo o aspecto de Perséfone aqui, que a gente tirou algumas pessoas para ficar mais claro o exemplo para vocês, né? Tem a Gisele trouxe aqui também a Fernanda Montenegro e a Fernandinha, Torres, né? Elas são assim grudadinha, Deméter e Perséfone. E com o tempo do envelhecimento, elas estão até assim, fisicamente, muito idênticas, tá? Muito. Uma é a cópia da outra. Parece que às vezes a gente tem a dificuldade até de separar uma da outra. São muito idênticas, né? Isso para o relacionamento com a mãe, acho que é essa questão. E também o relacionamento com os homens, né, Paula? Aquilo que a gente estava falando. Elas tomarem a forma do parceiro, a profissão, o gosto do parceiro. Acho que é uma característica muito marcante de Perséfone. Observar isso, né, mulherada? Você está muito ali se transformando, deixando de ser no você. Outro. Exato. Nós trouxemos aqui duas pessoas que são referência de Perséfone, e todas elas, vou falar que eu admiro todas elas, mas Xuxa e Angélica, né? Xuxa tem toda essa característica infantilizada, mas uma grande mulher. Perséfone tem isso. Ela é doce, mas ela é uma mulher também sensual. Ela traz essa porção de misto que acaba atraindo homens e mulheres também, né? Porque são admiráveis. Então, esse transitar por dois mundos que a gente fala, Perséfone consegue trazer aquela delicadeza, aquela pureza de menina, mas também consegue trazer aquele tudo que uma mulher quer, né? Pois é, mas que faça isso de uma maneira consciente, né, Paula? Como você está dizendo. Olha, a Perséfone tem essa coisa, se a gente puxar aqui a imagem da Xuxa, da Angélica, das antigas lá, Brooke Shields, bem antiga. Linda, nossa. Ela é linda. Então, elas são, assim, mulheres crianças, angelicais, né? Mas são mulheres grandiosas despertam fantasias sexuais, né? São símbolos mais de um lado de fantasias sexuais. Mas aí que né, o que chama a atenção assim, é você ter clareza assim da consciência dessa sua mulher mesmo poderosa, de você se apropriar, porque muitas delas não têm consciência, que é aquela coisa bem daquela, como que eu vou dizer assim, da mulher. Vai fazendo, vai do piloto automático, né? Isso. Vai do piloto automático, mas não tem consciência de que ela tem realmente essas duas características que são gritantes, né? São praticamente, não dupla personalidade, mas elas agem de uma forma e têm, assim, a capacidade de uma transformação para outra forma, mulher e menina ao mesmo tempo. Isso, veio a inspiração, baixou a inspiração agora. Ter consciência dessa mulher, assim, é bacana transitar a mulher mais ingênua, com essas características assim que chamam a atenção do homem, no sentido dele vir e tomar posse, dele comandar. Isso é muito importante para os homens, mas para que a mulher traga essa clareza, essa consciência assim, de usar também esse poder feminino, né? E por falar em homem, poderosa. Vamos falar um pouquinho dos parceiros de Perséfone? Né? Interessante, né? Perséfone, por ela ter essa característica criança, ela busca um homem dominador, tá? Ela busca um homem provedor, assim como a mãe, mas um homem dominador. Mulheres que casam lá com muçulmano, né? Com o povo alemão, que gosta assim de, como é que fala? Puxar no... Trazendo a rédea. Nossa, meu marido conta uma história que a avó dele
ele é descendente alemão. Ela foi laçada, né? Tinha um negócio, um esquema assim, aí eles puxaram o laço e a avó dele foi laçada numa praça e teve que casar, né? Deve ser muito tempo atrás. Mas, enfim, são esse estilo de homens que Perséfone, ela tem uma ligação, porque ela é tão infantilizada que ela quer um homem que domina, um homem que faça ela crescer. Só que, neste caso, o homem dominador é aquele que manda, é aquele que faz com que faça as escolhas por ela. Ele interdita o desenvolvimento dela, né? Sim, aí ela paralisa o desenvolvimento para servir aquele homem, para se transformar em uma companheira perfeita e vai se anulando. Mas isso significa o lado sombra, o lado não tão desenvolvido de Perséfone. Mas quando ela cresce, aí sim, ela se torna rainha desse universo do submundo, ou seja, rainha internamente, dona de si. E eu acho que é muito legal a gente falar, né, Paula? Porque às vezes as mulheres fazem uma confusão. Eu vou ser dona de mim, daí eu não vou conseguir fazer mais nada. Não vou conseguir me relacionar com o homem. Não, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O desenvolvimento nosso enquanto mulher, mas também para estar dentro de uma relação com o homem, mas de uma maneira adequada, não no sentido como está lá no mito, né? Alguém que toma posse, que controla a vida de Perséfone. Ai, gostei, porque a posse é muito importante para essa relação de Perséfone. Ela pega o homem que toma posse dela, tá? É como se fosse o dono dela. Mas é confortável quando ela está nesse estado criança, né, que chama coré. Ela se sente confortável e simplesmente fica até o momento que ela possa crescer, né? Pois é, Paulinha, mas a gente sabe quando a gente está atendendo as pessoas lá, o quanto de mulheres nós atendemos que estão em sofrimento hoje por conta desse aprisionamento em relacionamentos aí. Nós sabemos disso, então tem muita gente escutando que está passando por esse tipo de situação, né? Não é a ideia de romper, mas a ideia de desenvolver e ter uma relação mais saudável, mais adequada. Não é, Paula? É porque por mais que ela sinta-se confortável, o outro mundo interno dela que grita, que quer crescer, ela sente esse desconforto. Quer se tornar rainha. Quer se tornar rainha, quer se tornar grande, dona da sua vida, né? Todas as deusas têm a sua luz e têm a sua sombra, assim como nós, né? E nesse sentido, nessa luz de Perséfone, esse é o grande desafio. É crescer. É se tornar dona de você, é se responsabilizar pelos seus atos, é permitir que a sua personalidade venha à tona e você não precise se transformar para estar bem com o outro, e sim estar bem com você. Então, esse desafio é muito grande para ela, que é como se saísse da mãe e fosse para a vida, né? Exatamente, essa frase ela é fantástica, né? Ela é muito fantástica, sair desse universo todo e, de fato, ir para a vida. Então, que as Perséfones aí, elas busquem esse desenvolvimento, né? Gente, buscar desenvolvimento não significa que você vai ficar isolada, né? Significa que você adquire condições, qualidades melhores para que você possa se relacionar de uma maneira mais qualitativa. Então, nós buscamos a cura de Perséfone. A cura de Perséfone é realmente atrair as outras deusas, como deusa da liberdade, que é Artemis, porque com a deusa da liberdade, ela vai seguir a sua intuição. Ela não vai deixar preso aquilo que ela realmente quer ser, ou determinar, ter mais foco e seguir adiante. Mulheres, eu gostaria de perguntar para a Gisele como é essa liberdade para Perséfone. Bom, mulherada, então vamos falar um pouquinho dessa questão da cura de Perséfone, né? Então, assim, a gente está aqui falando, olha, Perséfone tem que crescer, mas como que se cresce? Como que se cresce? Sabendo dessa abertura, dessa expansão que Perséfone tem, dessa falta de forma, então, assim, entrar dentro, através da tua percepção, da tua sensibilidade, desse universo de informações que tem, de mulheres inspiradoras, as outras deusas, não é, Paula? Com quem que você se identifica? Você vai se focando naquilo, observando aquilo, construindo uma identidade. Daí você vai tomando uma forma. O que eu quero fazer quando eu crescer? De pensar nessa questão, né, Paula, da liberdade, ou de transformar, de ser mais independente da questão materna, da questão do relacionamento com o homem, né? De tomando esse rumo, de assumindo esse foco. E como que a gente faz isso? Todos nós temos uma sensibilidade. E Perséfone, né, Paula, ela tem uma anteninha
como ela é extremamente aberta e ela transita pelos dois mundos, ela tem uma antena e ela capta muitas informações. Então, assim, fica atenta àquilo que você gosta, àquilo que toca a sua alma, que bate seu coração. Ali já tem um sinal de que, olha, isso aqui tem a ver com você. Muito importante, né? Da gente resgatar essa nossa sensibilidade com a gente mesmo. O que eu gosto? O que eu não gosto? Isso aí é um bom caminho, né, Paula? Para começar a construir a sua identidade pessoal, profissional. E sempre lembrando, nós somos muitas deusas. Não dá para ficar só nessa, que a gente desenvolva as outras também. É se libertar, acho que de se transformar pelo outro. E se libertar para ser você mesma. Né? Exatamente. Adquirir o seu molde próprio, não o molde... molde externo dos outros, né? Exatamente. E atingir a sua felicidade. Nós estamos aqui para auxiliar essas mulheres a ser mais felizes, mais lindas, mais belas, mais donas de si, mais empoderadas, né? Exatamente, que cada um ache o seu caminho. Por isso, fechamos hoje com Perséfone. Semana que vem tem mais com outra deusa. Fica aí aguardando. Seja a estrela da sua vida e nos acompanhe nos nossos vídeos. Até!